it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Agora uma curiosidade, Marcelo. Eu noto uma grande dificuldade da gente conseguir trazer os computadores de fora, videogames de fora, etc. Como é que é isso pra você? Como é que você consegue trazer esses computadores, videogames, itens de colecionador de fora? Você tem pessoas que trazem isso pra você? Você trata com correios? Tem alguma maneira específica? Qual é essa dificuldade pra você? Explica pra gente. Na verdade, assim, no caso você acaba... Sempre que você acha um que tem muito item de uma coisa específica. Por exemplo, eu via muita coisa de PC Engine com Hit Japan, que é um vendedor lá de Osaka, e o cara tinha muita coisa. Eu não sei mais hoje porque, como eu disse, faz muito tempo não olho a história dele lá no eBay, mas ele chegava a ter assim absurdos 10 mil itens de PC Engine. Na verdade, ele devia ter uma loja muito grande e ele fechou a loja e começou a vender pelo eBay. Isso deu bem, porque vendia bastante. Tem uma outra dificuldade muito grande que até hoje eu encontro, que é a questão da alfândega. A alfândega ela é muito injusta com a gente. Eu lembro uma vez que eles me taxaram e eu fui lá buscar, inclusive eram 68 mil, meu primeiro 68 mil. O cara chegou e falou assim: ó, vai ser R$500 pra você retirar esse aparelho. Eu falei: pô, mas esse é um aparelho tão antigo, isso não tem valor comercial. Inclusive, eu até vi uma impressora matricial, né? Aí ele falou: pô, isso aqui vai pro museu, né? Eu falei: pois é. Eu falei: mas por que você quer me taxar em R$500? Ele falou assim: porque o envio é tanto e é 60% disso, né? Pela lei, ele tá correto, mas, sabe, poxa, aqui não tem um valor comercial. Eu não acho correto ele taxar daquela forma. E outra vez também que eu comprei 3 CDs de Amiga 132, que juntando os 3 dava tipo $5, né? O cara arriscou o valor e colocou CD-ROM $90. Aí eu cheguei lá no correio, fui reclamar, o cara falou: mas ele colocou CD-ROM. Eu falei: então, mas isso é de um aparelho de 92, como é que você quer me taxar tão caro assim? Aí o cara chegou e falou: não, mas se quando você for vender na tua barraquinha, você vai colocar $200 aqui pela raridade. Eu falei: minha amiga, não tem barraquinha. Eu sou colecionador, tem minha página aqui, você poderá. Aí o cara olhou minha página e falou: então tudo bem, mas sabe, é muito ruim esse tipo de coisa. Eu acho que a dificuldade maior que o colecionador tem é o correio, porque tem outro problema também, eles extraviam muita coisa e você não sabe, aí você fica querendo brigar com o cara que enviou, que muitas das vezes eles enviam, só que aí você não sabe se ele enviou, se o correio extraviou, se o carteiro não te entregou, porque tem essa também, pode chegar até o correio, mas quando ele pega o cara pega do correio pra te entregar, ele não te entrega. Já aconteceu, uma vez até pegaram o carteiro, o cara tinha não sei quantos mil itens lá na casa dele de furto, que ele ia lá, ele via no DVD, ele pegava pra ele e falava que não tinha entregue. Entendeu como é que você vai reclamar? Nossa, é difícil. Realmente, é meio bagunçado em torno disso mesmo. Você falou disso, me lembrou uma experiência do Márcio Lima, que gravou com a gente, gravou o episódio 13, e uma vez eles foram comprar um micro, trouxe junto ele com o Quinto Elemento, eles trouxeram um micro, acho que foi um MSX, foi um MSX, eu não lembro exatamente qual, e foi barrado na alfândega. Lá foi ele conversar na alfândega, no Rio de Janeiro, foi lá na ilha do governador, foi lá. A pessoa lá da aduana chegou, brilhou os olhos, né? Veio lá discriminado como computador. Aí brilhou os olhos, né? Quando abriu a caixa, encontrou aquele MSX que, se eu não me engano, era um FSA1F, agora que eu tô lembrando, um MSX2 da Panasonic, semelhante ao que o Sander tem, só que com um drive embutido, e ele parou, olhou, mostrou assim: ué, só tem um teclado no computador? Não, esse é um micro todo, esse é um computador antigo. Aí disse que a pessoa da alfândega estava sorrindo, né? Provavelmente estava toda animada para poder fazer um ganho em cima, chegou e murchou. Ele falou: foi claro, você vê o semblante da pessoa mudando e ela dando aquele espírito de insatisfação. Tá. Aí foi lá, no fim ele pagou uma mixaria de taxa para poder retirar o micro, retirou. Se eu não me engano, é um micro, foi um FSA1F que até, acho que depois foi para... Foi aquele que teve na tua mão, César? Você não teve? Não, acho que foi aquele que andou na minha mão, sim. Eu acho que foi aquele que teve com o César, não tem? Foi assim, chegaram, fizeram, taxaram, viram um computador. Aí o pessoal olhou, beleza. Meu irmão trabalha na Petrobras e ele trabalha
lidando com muita coisa de Receita Federal por conta de material que é da Petrobras. Ele fala que 80% do que passa na alfândega, eles não olham. Ele falou assim, Ricardo, não dá pra olhar porque é muita coisa. Passa itens, às vezes, nossos da Petrobras, de 500 mil reais, que vem a nota discriminada monstruosa e o passa reto não vai. O problema é quando não passa. Ele falou, vamos segura. Que aí vem, você tem provado a aplicação. E a Petrobras é uma empresa estatal. Hoje em dia, uma das queridinhas do Brasil. Mas muitas vezes ele falou, tem que ir lá, pegar, e às vezes vem, como veio peça pra turbina da plataforma, e como ele trabalhou em plataforma com manutenção da turbina antes de vir pra terra, ele chegava muitas vezes lá e o pessoal discutia a peça, ele vinha com o manual da turbina, aquele catatal de 800 páginas, no dia seguinte abrir lá e aí revirar, ó, tá aqui, ó, a peça é essa aqui. E tem que ir lá explicar direitinho, tintim por tintim, pra Receita Federal, para eles poderem liberar, porque a turbina da plataforma, de uma plataforma tá parada, sem poder gerar energia, por causa disso a Receita Federal barrando. É uma complicação. O pouquíssimo de coisa que eu já peguei veio do exterior, algumas coisas eu tive a alegria de não ter muito problema com o correio, que foi o caso do meu Turbo R, foi o caso do monitor que eu tenho, um monitor RGB. A minha, nem sei se eu posso chamar de coleção, a minha assim, não chega nem aos pés da coleção sua, moça. Não chega nem perto. Mas assim, alguns itens, no caso do Turbo R que eu importei direto, graças a Deus veio sem problemas. Mas foi aquela coisa, eu pedi pra vir os itens extras como manual, disquetes originais, eu pedi ao rapaz que tava vendendo, ó, manda separado, manda numa outra encomenda e manda que ele chegou. Quando o micro chegou lá em casa, chegou só o micro e um cabo RCA. Um mês antes tinha chegado os manuais, tinha chegado os disquetes, chegado os outros itens, que estão lá na minha estante. Um dia eu vou aprender japonês e poderei ele. Bom, todo mundo quer mostrar. Eu não tive problema tipo, de precisar ir na Receita pra liberar encomenda, mas eu já, assim, algumas vezes, só recebi aquela cartinha de correr e pagar a taxa. Também não era uma coisa muito grande, até porque a minha parte da coleção acho que tudo foi comprado aqui, mas em outros tempos que eu importava coisas maiores, eu fui bafejado pela sorte. Eu não precisei ir na Receita e ter que explicar pros caras lá que focinho de porco não é tomado. Alguém quer contar alguma história? Não, mas eu gostaria de fazer outra pergunta pro Moacir. Moacir, você por acaso tem o FM Taos? Tenho 3. Algum deles é o Marte? Um deles é o Marte. Eu queria fazer 2 perguntas sobre esse sistema que a gente já comentou sobre ele. No episódio passado a gente falou do Marte, episódio 14. Queria fazer uma perguntinha. Ele tem processador 386, 486, repara que ele roda o sistema operacional Windows, se você quiser botar nele, mas ele não é um PC. Queria saber se você chegou a usar ele, se você só usou ele só pra jogo, ou se você rodou ele pra alguma aplicação um pouco mais séria. Queria saber se em relação ao 386 ele tem alguma diferença de desempenho. Vem cá, que disse que jogo não é aplicação séria, pô? Ai! Jogo é sério. Mas... Boa, então eu vou ter histórias curiosas pra vocês, tá? Dos 2 sistemas poderosos que eu costumo poderosos pra época, né? Deixar bem claro isso, que era o 68000 e o FM Taos, que eles eram concorrentes diretos, eu posso dizer uma coisa pra vocês, os 2 são impressionantes. O 68000 pra época do MSX praticamente, ele tinha uma resolução de 1024 por 1024. Isso nem monitor de hoje em dia quase tem, né? Você pode pegar monitores de computador, você tem uma resolução excelente, claro, mas ela só foi superada há pouco tempo, no máximo 2 anos. E até então, o 68000 tinha esse poder todo, né? E o FM Taos também, ele tem uma questão muito interessante. O Marte, por exemplo, ele era o FM Taos, só que eles dividiram a parte do game do computador. Por quê? Porque o FM Taos Game era um console a mais. Eles queriam muito vender jogos. E os jogos do FM Taos, pelo amor de Deus, são excepcionais também. Caros pra caramba, também como você acha pra vender, até hoje. Mas eles eram assim, incríveis. A parte prática deles é assim, por ser muito japonês kanji, e eu não sou bom de kanji, pra dizer sinceramente, eu sou péssimo em kanji. Você deve ser melhor que eu. Mais ou menos, assim, se brincar pior que você. Então, o que acontece? Assim, o kanji é muito difícil e muita coisa prática dele eu não conseguia ver. Mas, por exemplo, eu tenho vários livros deles que o pouco que você pode entender, eles, a parte de aplicativos, eles debulhavam. Tinha muito, como se fosse o Word, que você deixava salvo de mudar. Você tinha, por exemplo, o 68000 tem uma parte de som espetacular, que você sintetizava o teclado por teclado, e tinha uma placa de som
que você acoplava nele que você colocava sintetizadores, tipo aqueles Yamaha, aqueles Holland, não sei como é que é o nome daquela. Aquele teclado Holland, É o famoso. Aquele módulo MT32? Isso, você colocava esses negócios lá e, meu, o bicho debulhava. Era fantástico, assim. Eu tinha coisas que eu via nele que eu ficava bestificado. Agora, a parte prática mesmo de aplicativos, por exemplo, eu posso dizer quase zero eu mexi nele. Perdeu a minha falta de compreender o kanji, né? Mas assim, quem tinha disse que tanto o FM Caos quanto o 68.000 nesse sentido eram monstros. Coisa que, por exemplo, o MSX não chegava nem perto. Comparado assim com algum micro um pouco mais atual, ocidental, por exemplo, o pessoal chama o X68000 de Amiga japonês. Ele com Amiga, comparação é justa ou injusta? Eu acho injusto, porque em matéria de jogo, os jogos do 68.000 eram bem mais jogáveis. O Amiga é um micro demo. Ai, caramba! Você vê aquele som maravilhoso, aquela apresentação maravilhosa, mas os jogos, poucos deles faziam diferença. Isso não acontece com o NEC 68.000 nem com o FM Caos. Os jogos eram extremamente jogáveis. O que você tem do Amiga muito jogável? O Shadow of the Beast, praticamente. O resto era muito demo. Ele demonstrava o poder de fogo dele no som, que era incrível, não tem nem o que se dizer, e o poder de vídeo que ele tinha, mas era só nisso. Já o 68.000 e o FM Caos não. Os jogos eram muito divertidos. Tem aquele jogo de nave, Mage Fight, era idêntico a uma máquina de fliperama. A diferença é que a máquina de fliperama você pagava na época $10.000. E o 68.000 e o FM Caos não chegavam perto disso. Só que o poder de fogo deles era o mesmo, entendeu? Ouvintes de usuários de Amiga, por favor, não nos abandonem, tá? Oi. Depois dessa, por favor, não nos abandonem. Eu gosto de vocês. Eu tenho 5 amigas, eu falo pros caras me desculpar. Eu tenho algumas amigas legais também, cara. Eu tenho mais legais que amigas. Amigas bacanas? Eu tenho amigas bem bacanas. Minha esposa que não ouça isso. É tão comparativo porque no Ocidente, usuários dessas duas máquinas são raros, bem raros. A gente aqui já falou delas no ano passado. Cada informação sobre elas acrescenta ainda mais. Mais perguntas. Quando é que ele vai fazer uma doação com Turbo R pra mim? Blow it out your ass. Olha só, ele falou se eu tinha mais pergunta. Pergunta eu tenho. Se vai ser respondida é outra questão. Gente, vamos fazer uma pergunta da coleção. Assim, você comentou com a gente que você diminuiu o ritmo da coleção, parou a coleção por conta do projeto do Jogo Justo, qual tem sido muito divulgado, muito conhecido, comentado por todos os sites nacionais especializados. Então, vou fazer uma pergunta pedido pra você falar. Você já deve ter feito isso umas 58 milhões de vezes. Mas faça 58 milhões e 1. Apresenta o projeto do Jogo Justo. Pra quem ainda não conhece, se é que tem algum ouvinte nosso que ainda não conhece o projeto do Jogo Justo, então fale em linhas gerais. Depois, quem quiser ler mais informação, vai no site. Realmente é 59 milhões de vezes, é 59 milhões e 1 mesmo. Eu vou resumir bem, porque assim, eu tô bem cansado de falar. Porque assim, eu parei de falar e estou mais para agir. O Projeto Jogo Justo é um projeto que visa a redução da carga tributária nos jogos para popularizar esse meio aqui no Brasil como forma de cultura e entretenimento. Bem resumido. Hoje, os jogos estão na categoria de jogos de azar. Em termos financeiros, jogos de azar, né, em termos tributários. O Jogo Justo pretende colocar os jogos na categoria de... Quem lembra disso? Cultura, né? Cultura. E isso garantiria quanto de redução tributária e quanto de redução no valor final do jogo? Não, é simples. Hoje você paga mais ou menos 80%. 80% não, na verdade é em cascata. Você paga mais de 100% de imposto no jogo. Pelas barbas do profeta! A nossa meta no Jogo Justo é justamente reduzir para 10%, né? Então, assim, é popularizar mesmo essa área aqui no Brasil. Inclusive, uma das maiores guerras entre a pirataria e o pessoal que defende de liberdade, defende comprar o original e etc. Uma das maiores brigas desse pessoal é que a pirataria incentiva taxação de impostos a preços mais caros, a isso, aquilo, outro. E alguns mais céticos dizem que, ao contrário, são
os preços que incentivam a pirataria. Fala a sua opinião em relação a isso pra mim. Eu tenho uma frase feita disso. Ela é bem simples. Dizem que o governo é contra a pirataria, né? Mas ele é o primeiro incentivo ela com esse tipo de preço. Esse preço absurdo. Quem é que vai comprar um jogo original a R$250? Ninguém. Muito pouco, por sinal. A maioria vai pra onde? Pra pirataria e pra importação. Quem perde é o Brasil. Com certeza. O dinheiro acaba se esvaindo daqui. Se não pra pirataria, com a importação. Eu tenho um amiguinho que vai pros Estados Unidos, compra 3, 4 jogos pra mim, vai entrar dentro da bolsa dele, ninguém mais vai ver e eu vou ter o jogo da mesma forma sem dar nada pro Brasil. Eu acho que o melhor exemplo disso talvez seja na própria mudança no mercado de computadores no Brasil depois da MP do Bem. Pra quem lembra, antes da MP em 2005, 2004, você na prática, você comprava um computador no mercado cinza. As peças vinham de uma maneira, sabe-se lá como. Quando tinha boa procedência era Miami. Quando tinha boa procedência. Ou Miami, ou no máximo Paraguai, etc e tal, o MP do Bem. Hoje você praticamente matou no mercado cinza. Hoje você compra um computador, qualquer supermercado da vida, R$1.000, R$1.200, R$1.300, popular, e mesmo no mercado de perto que gosta de montar, as empresas acabaram vindo e distribuindo oficialmente as peças no Brasil. Hoje você tem uma certa garantia de que, por exemplo, você vai comprar um processador, uma placa-mãe, é a placa-mãe vinda no Brasil, ou produzida no Brasil, ou então importada legalmente. Não seria talvez esse um exemplo para provar que dessa questão do João, no final de contas, é até melhor o jogo justo, é até uma vantagem para o governo, até porque aumentou o MP do Bem acabou aumentando a arrecadação, pessoas passaram a comprar legalmente. Perfeitamente, assim, é isso mesmo, entendeu? Só que assim, todo mundo enxerga menos o governo. Então assim, já estive uma vez em Brasília, mas vamos ter depois outra reunião, e assim, o que a gente está tentando mostrar é uma coisa chamada curva de Laffer. Isso é uma curva econômica. Quanto menos imposto você põe, mais arrecadação você tem. Essa curva ela só não zera porque não existe imposto zero. Mas o que acontece? Está realmente muito acima da faixa ou imposto sobre games. Então o que acontece? O Brasil é uma potência nisso, porque o mercado de games dos Estados Unidos está em recessão. Não nos Estados Unidos não, no mundo inteiro. E o Brasil, o país emergente é o Brasil, com muito jovem, com a capacidade de compra aumentando. Só que com esse absurdo isso não é praticado, entendeu? Basta dizer que existe um exemplo desse no México. Há uns anos atrás no México eles lideraram a importação. O mercado de games cresceu nos anos 80%. Nossa, é absurdo. Exatamente. Uma outra coisa que eu pesquei nas suas declarações aqui, você estava falando que estava montando uma associação, é isso? Estava montando não, ela já está montada. Inclusive ela já tem aí pelo menos 6, 7 meses já. E essa associação, qual é o objetivo dela? Conta um pouco dela, cara. A gente aproveita para fazer propaganda. Faço mesmo. Eu não faço propaganda, na verdade, assim, eu prefiro trabalho. Então, assim, a propaganda é meu trabalho, né? Então eu falo da seguinte forma: o que aconteceu? Chegou a um ponto que o jogo justo se tornou tão grande que nós decidimos montar uma associação. Por quê? Com a associação nós conseguiríamos muito mais, assim, adeptos e muito mais eficiência, né? Porque o projeto Jogo Justo é o Moacir, só que a ACE Games é uma associação onde o Moacir é presidente. Então, assim, ao meu lado tem várias pessoas, então isso é muito mais eficiente e eficaz do que a gente quer fazer. Então o que a gente quer fazer? A gente quer regulamentar o mercado inteiro de games no Brasil. A gente não ficou só nessa de imposto, e depois que a gente conseguir reduzir o imposto, o que vem? Então a gente já está juntando tudo e já está montando um negócio forte nisso. O que a gente vai fazer? Nós temos as distribuidoras mais fortes, nós temos empresas fortes de games no Brasil, temos varejo, e queríamos fazer o que também? A parte cultural dos videogames, que para mim é muito importante. Então a gente juntou todo esse povo, né? Então aí nessa associação batalhando por melhoria na área. É difícil, eu não imaginava que a batalha ia ser tão árdua, mas assim, né? Tá valendo a pena, né? Você vê que o pessoal realmente está engajado, que as pessoas realmente querem mudar o perfil do mercado. Porque eu pensava muito, por exemplo, que a pirataria era um problema no Brasil, mas a pirataria não é tão problemática quanto o contrabando. Para vocês terem uma ideia, o Paraguai vende mais aparelho do que gente que tem naquele país.
como se isso não bastasse, o Paraguai ainda compra 20% da produção do México. Vocês imaginam o que é isso? Nossa. Exatamente. O que na prática você vê nos mercados populares é isso. A maioria dos videogames vendidos são mexicanos. Exatamente, vem via Paraguai. Então o que acontece? Você acaba percebendo que o mercado é uma bagunça extrema e que tem que ter alguma coisa para regulamentar esse mercado. Então a AC Games surgiu através dele também. O que a gente vai fazer? Fazer um negócio eficiente mesmo para que nós, no futuro, podemos dizer que nós vamos ser o país do modelo de games no Brasil. Só que para isso, meu amigo, a luta é árdua, assim, porque você tá falando um pessoal que tá viciado já em comprar Paraguai e vender Paraguai. Pra você ter uma ideia, nós temos 2 encontros de mercadores fortes, que é o Destination PlayStation. Esse ano, se não me engano, vai ser em Los Cabos, ou vai ser alguma parte do México. Eu não lembro bem onde é. O que é isso? Na verdade é o seguinte, eles fazem encontros para os vendedores as lojas de games que mais vendem os games, né? Eles fazem esses encontros para alinhar mercado e etc, etc. Basta dizer para vocês que existe uma reunião para a América Latina e uma reunião para o Paraguai, porque o Paraguai representa a América Latina inteira. Nossa! Entendeu? Exatamente. Então vocês imaginam quanto de dinheiro não vai pro ralo por causa disso, né? Quanto de imposto o governo não perde, o quanto de desenvolvimento a gente aqui não perde, entendeu? Uma coisa, pegando um pouco em cima disso, de que o contrabando é um problema maior do que pirataria, até porque nos videogames modernos piratear é uma tarefa extremamente difícil. Então eu não diria, eu diria que os dois são difíceis. Eu acho que os dois são. Não, hoje é muito mais difícil você conseguir um jogo pirateado no PlayStation, por exemplo, do que um jogo contrabandeado. Não, eu não diria isso, porque conforme nossa internet melhora, existe muito conteúdo baixado. Então, como vocês gostam de tecnologia e computação, vocês sabem muito bem que qualquer torrent da vida, você vai lá e baixa o que você quer. Inclusive agora esses jogos complexos de PlayStation 3 aí, que você vê, o cara põe lá mas é aquele negócio, o cara vai ter que desbloquear mas pedindo desculpas, esse não é um podcast de jogos, mas enfim. A gente acabou entrando nesse assunto, mas na prática a gente sabe que o cara vai ter que desbloquear por algum motivo e sabe que a Sony, quando ela acorda, ela vai e sai abrindo banhammer, né? E aí você fica vendido. Então ela te força a fazer o update para rodar um jogo e você fica vendido, porque você fica sem aquele console. Mas o contrabando é diferente, que o cara pode comprar e nunca desbloquear, por exemplo, e comprar o jogo dele lá no legalmente. Exato, mas assim, eu aprendi. Deixa eu só terminar aqui. Eu aprendi o seguinte: o cara que mexe com pirataria é aquele cara que nunca quer comprar nada original. Então não faz diferença pra ele o jogo original. Ele vai sempre querer pagar nada ou muito barato no jogo. Então o que ele faz? Pra ele não importa o online, entendeu? Importa o quê? Importa o jogo. Ele jogar e ser feliz com jogando. Quando muitos descobrem a live e esses sistemas, eles acabam falando, putz, eu perdi isso. Mas até então, é como eu falo, isso se torna um problema cultural. A cultura da pessoa é aquela cultura de pagar o quanto menos possível para um jogo. Isso nós tínhamos desde a época do MSX. Só que para nós, na época do MSX, até a pirataria era uma pirataria cara. Você tinha que comprar uma Mega RAM, você tinha que ficar comprando os jogos e não sei quem, porque pirataria era difícil. Hoje não, é uma coisa banal. Qualquer um pode piratear de qualquer forma. Então assim, os dois são difíceis. É tão detalhe, moço. Naquela época, ou você recorreu ao pirata ou ficar com nada, porque não tinha nenhum. Você não tinha nem como importar por causa da reserva de mercado, você não tinha o produto na loja. Aliás, a rigor, a gente já era complicado, até a noção de software em loja era um negócio complicado. A primeira empresa que eu me lembro a vender jogos no Brasil, com caixinha, tudo, foi uma subsidiária da Bra Software em 1991, que ela começou pra PC, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Indiana Jones Última Cruzada, não sei. Foi na época do lançamento do Monkey Island. Pouco depois ela trouxe o Monkey Island. Vocês estavam falando de de videogame, me lembrou uma coisa. Entre outras coisas, o meu irmão faz pra levantar um troco é trazer jogos do exterior. Ele tem quem fornece, e é um absurdo, é muito curioso isso, porque ele compra o jogo, ele traz, muitas vezes ele paga legalmente. Ele tava falando pra mim uma vez, olha, eu consigo às vezes vender, eu vendo o jogo às vezes R$50 mais barato, pagando todos os impostos, tudo bonitinho como o governo me cobra, vem legalmente lá, cobrado, o que bateu de Receita Federal, 60%, às vezes ele falou pra mim, eu já consigo vender o jogo R$50 mais barato do que as lojas. Será que não tem também aí, Moacir, ganância dos distribuidores
distribuidores que pegam e jogam em cima e jogam a culpa também no governo, que, claro, não tô eximindo de forma alguma o imposto, pelo contrário, é uma tremenda de uma safadeza. Mas será que também no teu pessoal não tá jogando em cima do governo, joga a culpa também, aí aproveita que quer ganhar muito dinheiro? Pô. Olha, Ricardo, eu vou dizer uma coisa pra você, isso é um ecossistema inteiro. O problema é que nesse ecossistema todos querem ganhar demais, entendeu? O problema é o seguinte, vendendo pouco. Existe uma ganância do distribuidor, mas existe um grave problema do governo, de todo o ecossistema. O governo é sem dúvida 70% do problema, entendeu? Então o que acontece? É lógico que se o distribuidor ou o vendedor vende mais, ele vai ter um retorno muito maior, entendeu? Mesmo com a margem menor. É assim, é a mesma coisa. Você prefere, porque assim, os caras é o seguinte, aqui nós não estamos lutando por a gente está lutando por os caras ficam brigando por uma Ana Maria. Na verdade, a gente tem que fazer um bolo todo, não um biscoitinho pequeno, entendeu? O que acontece? O cara brigando, porque o governo me suga muito, então a gente vai ter que vender mais caro. Eu já convenci todos eles, mostrando por A mais B, que se você reduz, o teu lucro é muito maior pela quantidade que você vende. E todos eles estão bem cientes disso. Então o que acontece? Por exemplo, o dia do jogo justo é justamente o quê? É problema para todo mundo que isso acontece. Tanto é por isso que nós vamos fazer o segundo, entendeu? Porque assim, o primeiro foi um sucesso absoluto. A gente vendeu muitos jogos em minutos. E a gente vai fazer de fato uma segunda venda muito mais forte. Então isso é só alegria, entendeu? E as pessoas já estão tendo consciência disso. A questão que a gente vai fazer é o seguinte, melhorar ainda mais o que a gente já pode fazer. Então assim, a gente vai pegar essa Ana Maria e fazer realmente um bolo mesmo, sabe? Aí todo mundo vai vender mesmo desses. Eu já andei pensando, na primeira campanha do Jogo Justo, do dia do Jogo Justo, eu pensei seriamente em já comprar alguns jogos por conta. Andei pensando que eu podia comprar alguns, mas depois quando eu comprar um PS3, aí eu já tenho o jogo, vai dar mais barato. Não, eu vou esperar no próximo dia do Jogo Justo que eles estejam fazendo promoção ou do Mortal Kombat ou do Tekken Forever. Que afinal das contas... Hail to the King, baby! E uma outra observação que a gente tem que lembrar para o nosso ouvinte, quando a gente está falando de governo, falando do governo federal e governo estadual, entendeu? Porque tem impostos estaduais também em cima. Muitas vezes o impacto você vai ter, tipo, você consegue baixar o imposto federal, os estados não acompanham, aquele impacto não vai ser tão grande. O ICMS? O ICMS, por exemplo, né, que é o imposto estadual por excelência. Né? Então, nosso ouvinte entender um pouco mais do que é o trabalho do Justo, tem um convencimento também a rigor, também de 27 governos estaduais, de que muitas vezes eles estão lá cobrando o ICMS maior, quando poderia cobrar um ICMS mais barato. Entendi. Então é importante que o nosso ouvinte entender um pouco isso, o tamanho da batalha do Jogo Justo, quando o Jogo Justo propõe a mudança no regime tributário do jogo brasileiro, ou do jogo vendido no Brasil. Exatamente. Essa que é a nossa meta principal. Entendeu? O que a gente quer fazer primeiro? É uma mudança de cultura, mas uma mudança de cultura geral. Porque, por exemplo, se o jogo é mais vendido, as indústrias percebem isso. O que acontece? O desenvolvedor de jogos, ele também vai ser preciso, entendeu? As pessoas que trabalham nessa área no Brasil, elas vão ser mais requisitadas. Por quê? Porque existe um boom de venda. Então, o que a gente está tentando fazer? Alimentar todo o ecossistema, entendeu? Então, assim, se alimentar o vendedor, o distribuidor, o criador de jogos. E quem é o real beneficiado em todo esse ecossistema? O jogador, entendeu? Porque o jogador, ele vai querer realmente aprender mais, ele vai querer passar a jogar mais, ele vai querer fazer mais. Por exemplo, eu mesmo tinha grande vontade de aprender a mexer nos jogos de MSX, ou por exemplo, traduzir um jogo de MSX. Só que assim, quando eu fui ver, já era tarde demais, já tinha passado o meu tempo, poderia até estar agora aprendendo, mas não tenho mais tempo para fazer isso agora. Mas se eu tivesse há tempos atrás com isso, poxa, seria um prazer, entendeu? Se eu tivesse acesso a esse tipo de coisa, seria um prazer. Você, só um adendo aí pra complementar essa questão de pirataria, de software original, software importabandeado, coisa que as pessoas não mesuram muito. Eu tenho isso na minha concepção há bastante tempo, apesar de não ser santo. Eu gostaria muito de ter toda a minha coleção de softwares originais, porque você tem uma longevidade maior, principalmente jogos, você tem uma longevidade maior. Você pode, por exemplo, no lançamento de um add-in, você pode comprá-lo pela PSN, pode comprar online, se você tiver o jogo original. Você cansou daquele jogo original, combina com um colega teu, você troca, você vende no eBay, você pode se desfazer dele, você tem o jogo original, tem isso nos Estados Unidos. Valor. Tem isso nos Estados Unidos, sim, é claro, comum, eu conheço gente que compra e vende compra jogos usados e paga um valor muito mais baixo. Isso aí, e aí compensa. O jogo original, ele é compensatório. Ele não é compensatório quando você paga uma porcaria de um imposto absurdo pra você desfrutar de algo. Mas o jogo original é compensatório e aí eu acho que é uma coisa que eu acho que todo mundo entende, porque tem uma coisa que você nunca vai ter no jogo pirateado, no meio de conta.
Enfim, é aquela sensação de que você... É aquela alegria infantil, né? De você ter comprado o jogo. Sim, eu não sou contra essa alegria. Não, assim, isso é um ponto essencial. Eu acho, inclusive, já viajando, né, que é um problema no jogo, assim, nos jogos comprados online. Você não tem a sensação de olhar pegar na caixa. Colocar aquela caixa do lado, tirar, olhar no manual. É o que o pessoal perdendo hoje em dia com os esquemas de venda de jogos online como a Steam, né? Sim. E eu tenho um adendozinho a mais, que é o seguinte: eu não sou contra você pegar um jogo da internet, baixar, olhar e brincar com ele. Mas se gostou, compra. Porque é o seguinte, cara, eu não vou pagar R$300 numa caixa de um jogo que eu vou jogar no videogame e vai ser um jogo lixo. Aquele jogo que vai dar vontade de jogar pela janela. Com a taxação aqui, isso não é legal. Então eu não sou contra, por exemplo. Sander, mesmo as R$30, R$10 por um jogo lixo. Não, R$10, eu tô falando R$300 um jogo lixo. Não, R$300 por um jogo lixo, eu fico puto ao cubo. Ah, sim, claro. Mas R$30 por um jogo lixo é um jogo lixo. Não adianta, morte é um jogo lixo. Sim, claro, verdade. Mas na questão da pirataria, eu não sou contra você pegar um software, baixar. Gostou? Você tá fazendo apenas um trial. Não gostou? Apaga. Gostou? Compra o original. Hoje em dia, por causa das redes online dos videogames, com a PSN e a Live do Xbox, tem muitas produtoras que o pessoal tá desenvolvendo jogos, voltando à volta, por exemplo, jogo de nave, que é a única coisa que eu consigo jogar, porque eu não tenho coordenação motora pra jogar jogo de luta. Eu admito isso. Assim, é uma confissão que eu faço perante a todos. Eu também não. Ah, tá bom. Depois você quer que eu te mande uma foto do podcast da sua tatuagem, né? Pode ser. Pra quem não sabe, ele tem uma tatuagem do golpe pra dar um Shoryuken feita no braço direito. Ele tatuou o golpe. Gente, eu não jogo nada de luta, mas eu passei a semana inteira vendo os golpes de Fatality e Babality do Mortal Kombat. Muitas produtoras pequenas estão pegando e investindo nisso. Por exemplo, aquela série Cinemax de Adventures. Na época, os Adventures gráficos da LucasArts estavam em alta. Teve aquele jogo Cinemax. Houve uma continuidade agora através da Steam. Então tem vários jogos que estão saindo em sequência do Cinemax. E Monkey Island saindo na sequência. De Volta ao Futuro, excelente. Aliás, a LucasArts, isso que eu tô achando interessante, que a empresa, como é que é o nome? Telente, né? Como é que se pronuncia? Whatever. Esbrabos. São ex-funcionários da LucasArts. Ela conseguiu os direitos e hoje em dia os jogos saem também com o logo da LucasArts, que estão liberando franquias antigas. Isso que eu acho muito legal. Então, assim, eu acho interessante o seguinte: como eu já vi acontecendo pro mercado de música, algumas produtoras fazendo, infelizmente pequenos, algum trabalho mais de música específico, do tipo, o cara, por exemplo, ele vende o material dele em diversos níveis. O cara só quer pegar a música MP3, tá bom, ele vende a música, bota disponível uma parte para ouvir, você te cobra, sei lá, $3, $5 pelo disco. Ah, mas eu quero o CD com capinha, tá bom, $15. Eu quero assim, eu quero com vinil, quero isso, com a capa de ouro, não sei o que, $200. Eu acho que é interessante isso, porque assim, passo como é o caso do Steam, é o caso vendo pela PSN, pela Live, pela rede do Wii, de jogos de produtoras pequenas. Agora, por exemplo, tá tendo uma volta dos shooters, assim, né? Os shooters que andaram sumidaços por aí, eu acompanho alguns blogs de shotnap, só comentando da volta. E aí eu aproveito e te pergunto, mas você acha que assim, isso tem, assim, como já que a gente tá falando de jogo justo, tentando isso aí, teria espaço? O Brasil poderia entrar nisso aí, nesse mercado? Você acha que isso estimularia? O que você tem a dizer sobre isso? O que você pensa? Olha, eu não acho que nós não só temos espaço, como nós estamos pedindo esse espaço. É diferente agora. Então, assim, eu acho que toda essa área de games do Brasil tá pedindo pra se desenvolver mesmo, pra gente, sabe? Isso é uma área lucrativa. O brasileiro ele tem muita criatividade e eu acho que nós estamos desperdiçando essa criatividade. Os bons mesmos, nós estamos indo pra fora. Basta dizer que o Alex Kipman, que é o cara que criou o Kinect, ele tá na Microsoft, ele é de Curitiba, entendeu? Então, quer dizer, já viu, né? Exato. Enfim, gente, vamos fechar. Só a última pergunta que eu faço pro Moacir. Moacir, o que você achou da nova investida da Tectoy Zibo? Eu achei interessante, eu achei um aparelho interessante, só que assim, infelizmente, porque como nós temos tudo hoje é muito tecnológico e tá, tipo, com essa abertura de mercado tá fácil acesso, o que acontece? Ele ficou muito pra trás, entendeu? Ele vem pegar uma turma, já não tá tendo muito, essa turma nova que é tudo tecnologia de ponta, e inclusive ele é meio PlayStation 2, né? Então o que acontece? Vai ficar meio que não tá fazendo o efeito que deveria ter feito, entendeu? O que acontece? A Tectoy ainda tá com aquela mesma coisa de vender Mega Drive, Master System, isso já passou. Os Zibo é uma boa tentativa, porém ela é um pouco sufocada por essas novas tecnologias, entendeu? Se você pergunta pra qualquer
moleque, você quer comprar um Zibo ou um PlayStation 3? A resposta vai ser unânime, entendeu? Isso aqui eu acho que é uma... Até me entristece um pouco, porque eu acho que tem potencial, sabe, pra mais. Você colocaria o Zibo na sua coleção? Claro, por que não? Já comprou um? Não, infelizmente não, porque como eu falei, eu parei de colecionar, né? Mas ele tá na rota. Você pretende voltar à coleção de alguma forma? Voltar a fazer, mesmo que seja devagar? Eu sei das dificuldades de espaço, como você falou, custo, que não é barato, é uma coisa muito cara de se manter. Né? De manter um hobby caro, tem de voltar às atividades de colecionador, nem que seja num futuro longínquo. Sim, pretendo sim, mas agora eu não vejo bom. Mas que eu tenho realmente vontade de continuar, com certeza. Só que assim, preciso ter um espaço reservado pra isso, sabe? Às vezes você se questiona muito se o dinheiro que você tá entregando realmente serve pra alguma coisa, então isso é uma coisa que hoje tá me entregando bastante. Pô, será que vale a pena mesmo? Será que esse dinheiro que eu tô entregando no colecionismo vale? Porque assim, retorno você não tem nenhum, você tem satisfação pessoal, né? Mas até que ponto essa satisfação era boa pra você? Até que ponto que isso realmente é necessário? Então você começa a se questionar, né? Eu entendo a sua coisa, porque eu tenho uma estante em casa só de quadrinhos. Eu olho pra aquela coleção toda, olho pra aquilo lá, eu faço a mesma pergunta, obviamente em menor escala, mas eu devo ter eu acho que eu tenho mais de mil quadrinhos ali naquela estante, e eu olho, eu entendo, eu compreendo a sua dor. É difícil. Mas é o drama que eu acho que todo aquele que coleciona alguma coisa tem, né? Não vejo muita diferença nesse caso. Acho que o nosso ouvinte de repente se interessou, ou de repente identificou com a questão de coleção que coleciona alguma coisa, ele sabe esse drama. É o drama, você tem que qualquer um coleciona alguma coisa. Vale a pena. É muito complicado isso aí. Mais alguma coisa, gente? Alguma pergunta? Podemos. Então, gente, vamos fechar por aqui essa primeira entrevista do Retrocomputaria. Moacir, te agradecer muitíssimo pela conversa. Todos os nossos votos de que o Jogo Justo e a AC Games sejam bem sucedidos. Afinal das contas, eu quero jogar Duke Nukem Forever no minha futura TV de LCD lá em casa e não quero pagar muito caro. Antes, age Duke Nukem. This really pisses me off. Antes tarde do que Nukem. Antes tarde do que Nukem. Bom, trocadilho. Então, acho que podemos dizer que é um prazer desgraçado, uma satisfação maldita falar contigo, essa conversa. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado dessa conversa. Maiores novidades, gente, coisas. Visitem o site do Jogo Justo, visitem o site da AC Games, está no nosso show notes. Conecte o site, o PC Engine Fan volta ao ar. Tem ideia? Não tem, mas eu vou fazer o máximo, pelo menos semana que vem já tem de dados bons. Cara, assim, gente, vale a pena. O site do Moacir é muito legal. Às vezes eu me pegava indo pro site só pra ver as fotos, só pra ler o que tinha falado, né? Só pra babar. É muito legal. Me diverti. A gente vai botar também o show notes. Vai estar no show notes o link. Vamos colocações finais, senhores. Eu espero que o nosso ouvinte tenha se divertido, tenha entendido um pouco do que é a coleção do muito antigo e tenha gostado dessa nossa conversa sobre o justo mercado de games, a Soft Pop do nosso podcast, e agradecendo ao Moacir pela paciência de nos aturar durante esse episódio inteiro. É um prazer, gente. Então é isso, pessoal. Agradecemos a sua audição, agradecemos a sua audiência e a sua paciência. Voltamos no próximo episódio. O episódio 15 seria um dossiê sobre um game que nós vamos falar e invertemos e colocamos isso. Então, o 16, o próximo episódio, vamos cumprir e vamos falar do episódio, do assunto que a gente tinha falado. Podemos dar mais uma pista, César? Não, só que Não. Vamos deixar as pistas o próximo episódio vai ser só uma galera gay. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Continuem nos ouvindo, mandando e-mails retrocomputaria@gmail.com, comentários nos posts no blog, tanto no Dimensão Nerd quanto no Blogspot. Continuem ouvindo, divulgando, comentando, falando. Por favor, lembre-se que a gente sempre diz: o seu comentário é o nosso salário. E voltamos pro próximo episódio. Então, a hora do parque é dolorida, mas temos que partir. Um abraço a todos, boa noite, obrigado pela audiência, passando a voz aqui. E até o próximo capítulo. Até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado. Até logo. Gente, aquele abraço e a gente se vê no 16. até. Este ano a Fundação do Câncer completa 20 anos comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao INCA em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Corte, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a unidade de tratamento intensivo pediátrico do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante
importante, mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 operadora 21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter, FDO Câncer. Fundação do Câncer 20 anos. Com você pela vida. Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de e-mails do Reto Computaria, seu podcast de retrocomputação. Reto Computaria, porque velho é seu PC. Então, de novo nós aqui, né, César? Pois é, né? Já que a gente já estava fazendo diversas gravações pro nosso podcast, vamos gravar mais uma, né, gente? Custa nada. Não custa nada, né? Pois é. Vamos falar dos comentários, dos e-mails, das tweetadas que recebemos por conta do episódio 14. E da errata de Quinto Elemento. Sim. Agora com EQ. Agora com EQ, agora com sessão. Já é a rata do Quinto Elemento. Então, pro episódio 14, parte A, foi micros que viraram videogames e vice-versa. O Astúrio comentou, olha aí o salário vindo sem choro. Para quem não entendeu, porque a gente sempre fala e sempre lembra, o seu comentário é o nosso salário. A qualidade do áudio foi a melhor de todas, obrigado, mesmo com os problemas que vocês ouviram no episódio 14, a gente teve. Esse foi um dos episódios que a gente teve a oportunidade de gravar os 4 juntos, no mesmo lugar, e gravamos, a gente tem tentado melhorar a nossa qualidade do áudio, esperamos que vocês gostem. Os engajos que parecia que vocês tinham gravado usando um PC XT com HD de 10 MB, tentando fazer um encode para MP3 em tempo real dentro de um tanque de guerra em movimento. Eu fiquei pensando sobre essa cena. Também. Um XT dentro de um tanque em movimento, fazendo um encode para MP3 em tempo real. Realiza o momento. Mas onde o som não engastou, foi realmente um prazer enorme poder escutar. Parabéns, continue assim. Na hora das notícias, a qualidade do som piorou um pouco. Eu mandei um comentário, agradeci ao Astúrio pelo seu comentário. É sempre um exercício para melhorar e tentar caprichar melhor no trabalho. Nem sempre é possível. Lembrar que a gente tem um monte de outras atividades juntos, então não dá pra gente ficar, às vezes, não dá tempo de ficar se esmerando e melhorando muito mais do que a gente gostaria. Não que os nossos ouvintes não mereçam, pelo contrário, eles merecem, mas às vezes não dá tempo, não tem tempo hábil pra fazer. A gente não conseguiu estender o dia pra mais de 24 horas. O Ricardo, eu sei que entrou com um pedido pra que o dia dele durasse 48 horas, foi negado. Pois é. O João pediu 36 e também foi negado. Problema sério. Pois é, né? É um problema. Nós não somos levados a sério nesse aspecto. Mas o que eu falei no comentário sobre torturar o Sander, válido, tá? Por ocasião dessa gravação, tô torturando o Sander. Sempre que eu encontro com ele online, eu tô cobrando. Cadê as vitrines do podcast? Vocês já repararam, inclusive, que eu espero que as vitrines já estão mais bonitinhas. Oi. Já estão vitrines diferentes. O Sander tá fazendo nas vitrines, tem feito um bom trabalho, mas a entrada da tortura tá valendo. Assim, toda vez que eu encontro ele online, eu tô, cadê as vitrines? Eu não dou nem bom dia pra ele. Nem bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu já digo, cadê as vitrines? Depois eu te dou bom dia. Mas que bom. Ótimo. 14A, outro comentário foi de outro onipresente, né? Márcio Neves Machado. Sim! Márcio Neves Machado, que é quase um novo Samuel Varela. Pois é, o Samuel Varela anda meio embaixo. Eu não tenho visto ele comentar tanto nos podcasts por aí, não. Mas o Márcio Neves Machado tá em todas. Sim. E aí ele comenta, falou que o Zone no 14A, o Zone 3, e ele comenta que sim, que o Zone 3 foi dublado por português do Brasil. Só que foi mal dublado, já que as produtoras não investem o necessário para que o trabalho fique bom. O que obriga o dublador a se virar nos 30, e como eles não têm referencial, tipo, não tem o contexto da dublagem, não tem referência visual, não tem nada disso, acaba ficando canastrão. É um problema sério de traduções, de dublagens em português do Brasil. Falta um pouco de atenção e carinho das produtoras com relação às dublagens. Concordo com o Márcio Neves Machado. Talvez a situação seja melhor, por exemplo, nos jogos de futebol, porque eles têm os locutores, têm os comentaristas, então tem o jogo de cintura. Aliás, não foi o Pro Evolution Soccer 2011 que a Konami contratou o Silvio Luiz para fazer a narração? Está valendo! Foi no Pro Evolution Soccer e no FIFA 2011. Durante um tempo o FIFA Soccer usou o Milton Leite. Opa! Que beleza!
Eu não sei se não continuo usando. Eu, como não tenho nenhum dos dois, não sei. É uma questão séria mesmo que o Márcio Machado coloca. Por que as dublagens são tão ruins dos jogos para português? Não. Pois é. Então, esse é quase um assunto para algum podcast de jogos, né? pois é. Sei lá, o que a gente pode encher o saco pra falar sobre isso? A Combo tá com um podcast novo de jogos, que tem falado de jogos, eu esqueci o nome deles. Vinícius, lembra a gente aí, por favor? Manda uma mensagem pra eles, sugere a ele essa proposta de pauta pra eles aí. E no episódio 14, parte B, tivemos 2 comentários. Um foi do Léo Soares, que tem sido mantido uma certa constância ao comentar com a gente. Obrigado por ter participado. Ele falou, muito bom episódio. Uma pena uma Amiga CD32 não ter sido bem sucedido. Afinal, era praticamente uma Amiga 1200. Realmente. Poder quase infinito em seu tempo. O que mata qualquer videogame é a pouca oferta de jogos. Apesar de ser compatível com a maioria dos jogos de Amiga, o CD32 esbarrava na não disponibilidade desses em CD. Realmente, isso era um problema. Isso é um problema sério, né? Pra uma máquina que era uma Amiga 1200, mas que não tinha acesso aos jogos em disquete. O pessoal simplesmente fazia pros Amiga 1200, que era basicamente a massa instalada de Amiga. Né? Não dá pra fazer omelete sem ovo e limonada sem limão. Então, no Retro Hits 36, né, que é o nosso cover dos Beatles, outra figura quase onipresente, Eduardo Cosso, ele comentou elogiando a edição do Retro Hits e que curtiu a versão das músicas dos Beatles. É muito legal. O Retro Hits, particularmente, coisa que a gente gosta muito de fazer, que traz um novo universo, coisa que a gente não sabia que aconteciam. Eu, por exemplo, vou começar pra vocês, antes de participar da Retrocomputaria, eu tinha pouco contato com o universo Chipune, não sabia da quantidade de tributos e covers e, sabe, álbuns de covers que o pessoal faz. Sim, muita coisa bacana pra você ouvir, muita coisa interessante. Esse em particular dos Beatles foi muito legal, porque você vê versões de músicas clássicas do Fab Four, né? O Vinícius Schiavini deve ter delirado ao ouvir esse episódio. Bom fã de Beatles como ele é, deve ter delirado com esse episódio. E não é a última cover. Nós já tivemos uma cover sendo do Black Sabbath, tivemos cover dos Beatles e virá mais uma no Retro Hits, que não vamos dizer que é segredo, mas em breve vocês ouvirão. Terá mais uma cover no Retro Hits ainda em 2011. E ainda falando do Retro Hits, só falando rapidamente do 35, que o Guilherme Ian comentou com um erro meu, um meia-culpa, foi o episódio Metal Gear Red Disc, o qual CD é uma compilação montada a partir do trabalho do Hideo Kojima, que é um CD que está saindo em 98 no Japão. São remixes das músicas dos jogos Metal Gear 1 e Metal Gear 2 Solid Snake para MSX2. Eu em particular tenho o CD, a gente colocou e eu esqueci de botar o link para download direto no site. Fica aí, Guilherme, eu percebi. Infelizmente eu demorei para perceber, desculpa pela bobeada. Mas quem assina no feed recebeu normalmente. Eu já fiz a correção desse erro, desse deslize. E tem uma pintada, né, Ricardo? Foi. Tivemos algumas tweetadas por conta do pessoal que assistiu a nossa Twitchcam. Alguns que disseram que ouviu, assistiram, nos deram o prazer de nos assistirem. Como a gente comentou no Twitter, mais alguém irá ver nossas caras feias? Oh my God. Nós tivemos algumas pessoas que assistiram, em particular entre eles uma ex-aluna minha, Letícia. Abraço, Letícia, bom vê-la. Tivemos outras pessoas que comentaram, um outro ex-aluno meu, o mundo é pequeno e mal frequentado. Não, gente, eu não sou ex-professor de todo o Rio de Janeiro, não, mas é porque coincidiu. Que é o Marcos Vinícius Leandro, trabalha com o Sander, foi meu aluno. Aliás, ele foi meu aluno em 2 lugares. Foi meu aluno na faculdade e foi meu aluno na escola. Quem não acredita que raio não cai no mesmo lugar 2 vezes, cai. O Marcos Vinícius é prova disso. Tivemos algumas pessoas comentando, tweetando a respeito lá na nossa experiência na Twitchcam. Pretendemos fazer de novo, gostamos do negócio, ou seja, sai de baixo, nós vai fazer isso de novo, então se segurem e preste atenção que a gente vai divulgar, obviamente, com um pouco mais de antecedência na próxima vez. Normalmente o nosso ciclo de gravações ocorre no início do mês. A gente normalmente grava episódio no primeiro domingo do mês. E o local de gravação normalmente é o Estúdio S. Em breve teremos estúdios com todas as letras do alfabeto, né, César? Pois é, tá faltando um pouquinho.
Pois é. E nossa rotina de gravação normalmente é no início do mês, é no primeiro domingo do mês, à tarde. Então, já fiquem por conta disso, aguardando o próximo mês, pro início dele. Provavelmente vocês vão ter alguma coisa, alguma novidade aí, tem uma TwitchCam sendo tweetada. E, gente, quem quiser ver a gente na TwitchCam, tá rolando, hein? Tá começando. E aí, essas pessoas, inclusive aqueles que sugeriram qual seria o nosso próximo episódio, irão saber. Nossos próximos episódios, esses que saberão nos nossos próximos episódios, quem sugeriu poderá ouvir, poderá tirar a dúvida qual vai ser os nossos próximos episódios. Mais alguma coisa? Vamos agora para a nossa nova sessão. Sim. Finalmente agora tem uma sessão própria, né? De Aveia. De Aveia tá trabalhando pra gente. A gente pode chamar de Aveia? Não sei como é que tá o contrato dele, não. Mas por via das dúvidas, a gente pode chamar o Jean-Jacques. O Jean-Jacques de La Frontière eu sei que pode. Chama o Jean-Jacques para subir o prefixo da nossa nova sessão. Pois é, criançada. Errado porque o Quinto Elemento agora tem a sua sessão própria nesse podcast. E o Quinto Elemento estava atacado. Pois. Quinto Elemento, em vez de mandar um bando de amigos pequenos, mandou meio quilômetro. Exato. E ele comentou sobre o que ficou faltando de falar do episódio 13, que foi as grandes falhas, e ele falou também do episódio 14. Então, no início desse pergaminho interminável do Quinto Elemento, gente, é interminável, você não tem ideia. Ele começa falando da família. Restart Commodore. Deus me livre. Restart não. Bate na madeira 3 vezes. Deus me livre. Vou usar os termos do próprio. Caraca, toda aquela maluquice plus 4, 116 e todo o resto das maluquices que a Commodore fez, quando literalmente parecia que todos estavam tomando água de coco com LSD. Oh yeah. Não era chá de fita cassete, não, né? Não. Eu acho que essa piada do chá de fita cassete estava óbvia demais. Ele fez a piada da água de coco com LSD. Que eu acho que só quem foi mensageiro em uma certa época vai entender o contexto. É verdade. Sucks. Sucks. Vamos voltar a ler, né? Vamos. Ele comenta que todas as máquinas eram máquinas interessantes, mas que tiveram o azar na vida de serem lançadas depois do sucesso do Commodore 64. Ele segue dizendo que no caso do TED, a falta de sprite não é um problema, já que esse Spectrum não tinha sprite, Apple IIgs não tinha sprite, Amstrad CPC não tinha sprite, os BBC micros não tinham sprite, etc. O sprite não é um recurso muito comum em micros de 8 bits. É verdade. Particularmente quem teve MSX ali quando saiu no Brasil, vai lembrar que uma das coisas que se diziam que era uma das vantagens do MSX era ter o sprite. Quem mexeu com o livro Dominando o Expert lembra do exercício do programinha fazer as 5 corujinhas dançando na tela com o sprite. Para quem quiser comentários, vamos colocar no link, né? Secret Weapons of Commodore, com os relatos dos desenvolvedores. Ele puxa a nossa orelha e lembra que nos e-mails que ele mandou de 128 tem uma referência aos desenvolvedores falando de um memorando justificativa sobre a compatibilidade do C64 com o C128 intitulado Sim, Virginia, há uma retrocompatibilidade. As coisas como essa, Virginia, só fazem sentido em inglês, mas enfim, a gente traduz. E tem um comentário particular, mas vou falar, não tem jeito, né? Quinto Elemento diz pro Márcio que o IR Kung Fu 1 e 2 não usa sprite no personagem principal e em vários inimigos. Continuando a desenrolar o pergaminho, Apple III e Liza. Falando exatamente as palavras que usou. Literal, e se vocês quiserem agredir, agridam ele. Ele falou com essas palavras. O Apple III é uma merda. É o PS2 da Apple. Tô perdendo grana, agora quero o meu de volta. Gente, isso é polêmico. Isso é mais polêmico que Mamilos. Mamilos são muito polêmicos. É mais polêmico que Mamilos. Enfim, depois desse momento mais polêmico que Mamilos, o sistema de dissipação de calor dele fazia na prática compartilhamento do calor produzido para todos os chips e não ao contrário. Ou seja, em vez de dissipar o calor de uma parte específica, não, ele esquentava todo mundo. Ele comenta que no site no Apple Fritter, que é um site muito conhecido pessoal de Apple, muito bacana, tem uns case mods muito loucos lá para se ver. Um dos problemas era o tipo de conector que usaram, que optaram pelo mais barato, e aí barato
barata-loucos integrados. Só valeu mesmo pela ponta que aparece no filme Tron. Tem muito onde correr, né? E é claro, existe, inclusive ele comentou uma vez com a gente, que existe um memorando interno da Apple dizendo que os soquetes que eles usaram eram soquetes de baixa qualidade. Aí isso me faz lembrar e lançar aquela questão pro pessoal, pros MacFags, né? Que falam que o produto da Apple sempre é de melhor qualidade. Você tem certeza disso? Não sei. Nossa! Não sei, gente. A Apple já fez altas bombas. Sim. Todo mundo já fez bomba na vida. Então eu acho que é meio complicado falar, fulano só faz coisa ruim, fulano só faz coisa boa. Todo mundo fez grandes máquinas e todo mundo já fez máquinas absolutamente esquecíveis. Acontece. Exatamente. Sobre o Liza, é uma máquina interessante com uma série de recursos inovadores e todo o resto, realmente. O complicado era pagar o preço do Jobs. Vai lembrar que ele se acha um artista e, como todo artista, considera que todos pagarão o que ele quer pela arte. Ou seja... Mais um momento mais polêmico que Mamilos. Mamilos! Exatamente. Pessoal que é fã de Mac aí, que paga mais caro pra ter um computador branco, um abraço pra vocês. Aí no final sobrou capar o Liza e chamá-lo de Macintosh. E como o pergaminho ainda nem chegou no meio, vai ter um longo pedaço falando de IBM PC Junior e IBM PS2. Duas coisas lindas, meu Deus. Em que ele começa, vocês sentem que o elemento está numa vibe de frase de efeito para começar os parágrafos, né? Para começar, o PC Junior nem deveria ter existido. É o tipo de coisa que podemos esquecer que um dia existiu. E eu tinha um catálogo da Radio Shack quando ela viveu no Brasil. Eu me lembro de ter ido numa loja da Radio Shack que, se não me falar a memória, era no Bar Shopping, Rio de Janeiro, tinha uma loja lá. Sim, eu fui também nessa loja. Em que estavam lá felizes e contentes os descendentes do Tandy 1000. Agora, se foram vendidos por aqui é outra história. Eu também não sei se a Radio Shack chegou a vender Tandy 1000 por aqui. Eu acho que não. Aí ele faz um comentário sobre as lojas atuais da Radio Shack, que pra ele não é nada diferente daquela parte das lojas americanas que vende computador, celular e videogame. Aí fala do PS2. A IBM pensou o mundo assim: nós temos o grande porte, os PCs, os seus planos, eles separam a tarefa sem importância e funcionam como terminais. O problema é que ela não combinou isso com as outras pessoas do planeta. Todo mundo concorda que o PS2 foi uma tentativa dela recuperar o tempo perdido no trio IBM Feliz, mainframe fritas e PS2 IBM-DOS ou OS2. Verdade. A mentalidade da IBM mudou muito nos últimos tempos, somente depois da crise que ela passou séria nos anos 90, a mentalidade dela mudou radicalmente. A IBM continua sendo uma empresa fortemente dependente de mainframe, mas não há dúvida que é uma empresa muito menos eu me basto e acabou do que era 30 anos atrás. Aliás, de passagem, um abraço para a IBM que completou 100 anos agora no mês de junho, né? A IBM completou 100 anos no mês de junho, gente. A gente esqueceu de comentar isso nas notícias. 100 anos. E ela voltou, e pela primeira vez em muitos anos, ela voltou a ser pro mercado em termos, eu acho que em termos da soma do valor das ações. Valor de mercado. Valor de mercado, ela voltou a ser mais valiosa que a Microsoft. Rapaz, o que acho que eu vou pular, porque ninguém quer saber quando ele foi estagiário na Caixa Econômica, né? Ah, é. Entendam-se que, você saber o quinto elemento foi estagiário na Caixa Econômica há muitas luas atrás. Algumas centenas. Quando a Terra era sem forma e vazia. Exatamente. Lá no princípio, né? Quando tava esfriando a pedra ainda. Ele entra em um outro assunto polêmico: padrão de mouse de PC. Ele comenta que o padrão é 2 botões, não 3. Lembrando que a IBM tentou lançar um total de 3 padrões por padrão. A Microsoft lançou o de 2 botões, né, o MS Mouse. A Microsoft venceu, afinal de contas, e só usou um. Na prática, por um bom tempo só usava o botão esquerdo, né? Demorou para a Microsoft começar a usar o botão direito. Até hoje, de certa maneira, o botão direito é pouco utilizado na prática. Se for no final dos contas, o botão direito ainda é pouco utilizado. E na prática, o dia você compra mais mouse com 3 botões, né? Na prática, acho que a barra de rolagem no meio acabou se transformando em padrão. É. E aí ele comenta que o microchannel, o MCA, era uma excelente ideia, tinha tudo que se precisava naquele momento para mais um par de anos e de coisas que ninguém pensava em usar na época. Mas ninguém queria mais um Macintosh ou Amiga, dessa vez com x86. Ou seja, ninguém mais queria uma máquina de arquitetura fechada, né? É complicado, né? Depois que se tira o gênio da garrafa, não se consegue colocar ele de volta. Ai, caramba! O código-fonte do OS2 é da versão 1 e chega ao ponto de dizer que a
confidencial e que o Copilot pertence à IBM e à Microsoft. E para terminar, ele lembra de um negócio chamado IBM 8514. É basicamente um meu Deus. Meu Deus. O que ele foi desenterrar? Para quem não sabe, fica a curiosidade aí, vão ver o link aí pendurado. Basicamente, 8514 era um padrão de saída de vídeo, levemente assemelhado com o VGA. O episódio 13 acabou, tem 14. Aí vamos pro 14, né? O 14 ele começa falando dos 8 bits. Ele começa, continuando na vibe de frases de efeito, é o pacotão dos requentados. Para quem quiser comprar um Atari X EGS, pode ser comprado novo. Atenção, ele disse, novo com o pessoal da My Atari, pela bagatela de $49,95. Quem é colecionador aí já sabe, pode entrar em contato com a My Atari, você consegue comprar um novo. Aliás, Ricardo, vamos aproveitar o preço da My Atari. Preços aleatórios de My Atari, 65XE com 64K tava $95. Mas tem a versão mexicana a $75, os NTSC com o serial number mexicano, manual em espanhol e um power pack menorzinho. Outro aleatório, 800XL, 64K recondicionado, $95. Mais preços aleatórios, gente, vamos lá. ARST, gente, Falcon, 14 MB de memória, 80 de HD recondicionado, $999. Tá achando caro? Tem o 1040 STE com 4 MB recondicionado a $450, com 1 MB a $395, e o STFM com RF a $320. Tem, o pessoal da Atari vende muita coisa, vale a pena se você quer um Atari. Tem até o portfólio, gente, recondicionado a $100, com interface modem incluída no preço. Tem um bocado de coisa assim, interessante lá na My Atari. Pode dar uma olhadinha lá, a lista dos produtos deles, que eles têm muita coisa lá pra vender. Aliás, não só computador, também tem videogame pra vender. Sim, eu já fui ver uma Atari 2600 quanto tá. Eu vou até te comprar um Lynx, não vai tão caro. O Lynx, um original, com um bando de coisa 150 novo na caixa. Novo na caixa, nunca foi usado. Agora, de curiosidade, o Jaguar, um jogo Cannon Fodder novo na caixa, $150. Novinho, pra quem quiser. Quem ouviu agora o episódio, esse episódio que nós gravamos com o Moacir, quer começar sua coleção, já pode começar a bater perna lá, dar uma olhada na My Atari e começar a ver, ó. Dá pra você comprar Jaguar e Lynx novinho na caixa. Agora vamos parar de vez, tem que voltar ao texto do Quinto Elemento. Senão ele reclama. Senão ele reclama, é verdade. Plá, plá, plá. Com relação ao Commodore 64 GS, ele mandou uma foto da placa-mãe. O que tem? É uma placa do Commodore 64. Exatamente a que estava com o 64. A diferença é basicamente o slot de cartucho, o conector, que é um conector de 60 graus, vezes de 90 graus, e falta o conector de teclado e daí é C. Mas tá lá a porta de cassete e os ports. Você pode chegar lá, provavelmente, creio eu, fazer uma solda, soldar o conector de teclado, transformar seu 64 GS num computador. Que é uma diferença. O GX4000 e o XEGS tem uma placa desenvolvida especificamente para o projeto. Essa foi a diferença pro videogame da Amstrad e o XEGS da Atari para o 64 GS. Ou seja, eles chegaram, bota numa caixa comum mesmo e vamos vender. Vamos empurrar. O GX4000 é compatível com a série Plus do Amstrad CPC, o 6164 Plus e o 6128. E ele falou que nessa revisão ela limpou a placa, colocou uns customizados para baixar custo, um integrado para melhorar o vídeo, aí botou o sprite, botou um scroll pro hardware, e ele faz a lembrança por último nessa sequência de 8 bits, que a gente esqueceu de comentar, que Jack Tramiel, aquele que rendeu um bocado de pancadaria no episódio 12, tinha a ideia de fazer um videogame baseado no Atari ST. Só que, felizmente, não fez. Felizmente não fez. Mas é que a gente falou em ST, 16, 32 bits, em que ele começa falando que a Fujitsu é Fudeba, mas ele acha que a retirada da marca do mercado foi a Fujitsu fechar a conta para parar de vender Game Town para fabricar clone de PC. Até faz sentido, inclusive a Fujitsu Fudeba. O nome ajuda, né? Pois é, né? Commodore CD-TV e CD-32 são duas versões da mesma coisa. Outra polêmica. Rapaz, esse Serreta tá mais polêmico que o Mamilos, né? Mamilos!
Mamilos, lógico, são muito polêmicos. Tá, sim. E ele continua: eu consideraria o CD-TV mais um desktop especializado do que um console, porque não dá para dizer CD-32. Além do mais, antes do advento do MP3 e do DivX, iria querer colocar um computador na sala, pra fazer um Laserdisc. É, né? É, né? Alguma coisa do tipo, né? Isso. Ele se lembra de ter visto uns Philips CDI na Radio Shack do Norte Shopping, lá no remoto ano de 95, e não achei nada interessante. Eu imagino que tem ouvinte nosso que devia ser bebê. É verdade. Quando o Quinto Elemento viu um Philips CDI na Radio Shack do Norte Shopping. Isso faz tempo, que a Radio Shack saiu do Brasil faz um bom tempo. Nossa, muito tempo. Ele não vai falar muito do Pippin, já que ele considerava o Internet Appliance. Sim, Quinto Elemento. Eu lembro do termo Internet Appliance. Aldroid Africom, o Network Computer original da Oracle e outras coisas do gênero. Aquele, César, que nós vimos uma vez na feira da Praça 15, lembra? Cara, lembro. O MyWeb. Nossa. MyWeb. Acho que eu tava pedindo quanto? R$100, eu acho. Pior que eu nem sabia se funcionava. E o chato é que até de repente compraria um só pelo choque velho, mas não tinha suporte à internet, então não rolava. Ele comenta que pra ele o Pippin é um Internet Appliance que virou videogame. O modem de 14400 é sacanagem. É sacanagem. Da grande. Eu acho uma puta falta de sacanagem. E só pra corrigir o Sander, o Dreamcast foi vendido no Japão com modem de 33600 e nos Estados Unidos, e aliás no resto do mundo, com o de 56K. Eu acho que o Dreamcast no Brasil veio também com esse modem de 56K. Eu não lembro. Bom, o Quinto Elemento teve um Dreamcast, mas acho que o Dreamcast dele não era importado. Comprou esse Dreamcast no camelá da Uruguaiana. Aliás, eu nem lembro se o Dreamcast veio oficialmente pro Brasil. Acho que veio. Não, veio sim. A Toy vendeu ele aqui. Ah, veio, tá certo. E se alguém tem um Dreamcast da Tectoy, confirma o modem pra gente, 56K, lá do masoquista do nosso amigo Quinto Elemento. O faz comentar que viu no YouTube um vídeo do jogo dele carregado só pra rir sozinho, vendo a barra de menu superior do System aparecendo no boot. Nossa. E pra terminar, ele fala que o Teradrive é curioso. Deve ter sido uma tentativa da SEGA em saber se rolava criar kit de desenvolvimento com uma cara diferente. O modelo da Amstrad, ele se lembra de revistas inglesas que vendiam na Ciência Moderna. Um minuto de silêncio pra Ciência Moderna, por favor. Aquela época era boa, você conseguia ver na Ciência Moderna revistas que você não tinha contato. Eu lembro de ter visto a Crash, que era aquela revista de ZX Spectrum na Ciência Moderna, e vinha com uma fita cassete com um software. A Ciência Moderna, pra quem não da cena carioca nessa, na era de ouro do Estado Mestral, Ciência Moderna era o point, onde todo mundo se encontrava. Não apenas porque era a única lugar que você conseguia comprar revistas importadas, mas que também era um lugar que você tinha tudo que você precisava de livro técnico de informática. Sim. E as pessoas naturalmente se encontravam lá. Não era incomum você esbarrar em micreiros, né, com o jargão da época, micreiros conhecidos. Enfim, continuando desse caráter da Amstrad, na frente, o Guilherme comenta que na frente tinha uma tampa deslizante em que você podia mostrar ou ocultar o conector de cartucho de joystick da metade MT ou da F3,5 da parte PC. E aí comenta que a gente devia ter falado do Xbox One. Xbox One é fudeba. Então, não vou falar não. Tô fora. E acabou. Chegamos ao fim do pergaminho. Gente, chegamos ao fim do pergaminho. Assustador. E eu acho que acabou, né? Que a gente tinha que falar. Acho que por hoje a gente encerrou. Também senão o nosso vídeo não aguenta, coitado. É verdade. Com todo tipo de piada interna que a gente já fez, tá uma festa. Verdade. Então, a todos vocês que nos ouvem, nós agradecemos a sua audição, agradecemos seus comentários, suas tweetadas, seus e-mails. Pedimos que vocês continuem comentando, opinando sobre o episódio, falando o que acharam. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, dessa longa conversa que nós tivemos com o Moacir sobre coleção, e agora somente na última parte sobre o Jogo Justo, AC Games, o trabalho que ele tem desenvolvido à frente. Por ocasião que vocês estão ouvindo isso, o Moacir está viajando o Brasil inteiro falando sobre, e ele já teve inclusive perante o governo federal numa workshop promovida pelo BNDES para apresentar o mercado de games, para fazer uma apresentação. Esperamos que ele seja bem sucedido, esperamos que vocês tenham gostado também do episódio. Voltamos no próximo
no episódio número 16, onde vocês vão encher a paciência de ouvir todas as versões que eu conseguir encontrar de Danúbio Azul na trilha sonora. Pode estar certo disso. Eu ouvi o episódio e vou dizer pra vocês, o Ricardo realmente achou coisas, sabe-se lá, de qual círculo do inferno. Versões da Danúbio Azul bizarras pra ele colocar no episódio. Daí, pra bom entendedor, meia palavra basta. Pra bom programador, meio byte basta. Então, vocês já entenderam, né? Quem é que vai dizer o tchau agora? Diz você. Tchau agora. Então tá. Gente, até mais. E-mails, retrocomputaria@gmail.com, comentários no dimensãonerd.com ou em retrocomputaria.blogspot.com, Twitter, @retrocomputaria. Fui. Tchau. Tchau.